O santo do dia 9 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São José de Anchieta e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de junho. São José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias no ano de 1534, no século XVI, na Espanha. São José de Anchieta mudou ainda jovem, bem jovenzinho, com 14 anos de idade, para Portugal em prol dos estudos. Ingressou-se na Universidade de Coimbra para estudar letras e filosofia. Foi então em Portugal aonde ele teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Aos 17 anos de idade, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu compromisso de abandonar tudo a servir a Deus. Anchieta tornasse jesuíta em 1551, no século XVI, onde fez o noviciado exigente e, mesmo com a saúde frágil, fez os votos de castidade, pobreza e obediência em 1553, no século XVI. São José de Anchieta, inspirado pelas cartas dos missionários jesuítas, neste mesmo ano, aos 19 anos, José partiu para a terra de Santa Cruz, onde viveu um grande trabalho de evangelização, devotando-se totalmente ao serviço dos nativos. O santo discerniu os preceitos cristãos, utilizando particularidades locais, dedicou-se a empreender o idioma e, assim como os demais jesuítas, fazer parte da grande oposição aos abusos cometidos pelos colonizadores portugueses. Em 1566, no século XVI, Anchieta foi ordenado sacerdote e em 1577, no século XVI, foi nomeado providencial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu até 1585, no século XVI. José de Anchieta, desde mais jovem, era o amante da arte, chamado pelos seus companheiros de carinho devido ao gosto de declamar poesias e escrever diversos atos e poemas sobre a vida de Cristo. Em tempo de grandes dificuldades em manter-se santo, após dar-se como refém a uma prisão em defesa da paz, fez uma promessa a Nossa Senhora, que lhe escreveu o célebre poema A Virgem. Muitos dos seus escritos são de grande reverência para toda a história do Brasil. Assim como o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, José foi o peregrino nesta terra. Viajou por diversos lugares, as quais fundou escolas, cidades e ensinou grandes diversas faculdades como um povo nativo. Muitos são os milagres de curas e dons atribuídos a esse santo que viveu a sua missão em intensa oração e comunhão com o Espírito Santo e na companhia da Virgem Maria. Considerado o apóstolo do Brasil, José de Anchieta foi beatificado em 22 de junho de 1980, no século XX, pelo Papa João Paulo II, e no dia 3 de abril de 2014 foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de junho. Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja, que consagrou-se ao ministério da palavra com os escritos, tornou-se então célebre pela sua austeridade de vida e doutrina espiritual, que mereceu pelos exercícios e hinos que compôs ser chamados citados no Espírito Santo. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 380. Os santos Primo e Feliciano, mártires na via Monternene e Xenas, milhas em Roma. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 301. São Dilmites, mártir de Nicéia, hoje na Turquia. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 303. São Vicente, mártir, que segundo a tradição consumiu o martírio pelo nome de Cristo durante uma festa pagã dos gentios em honra do Sol, em Ventas, hoje na França. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 310. São Massimino, bispo e Siracusa, na Sicília, região da Itália, que
é mencionado frequentemente pelo Papa São Gregório Magno. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 594. São Colomba, na ilha de Escócia, presbítero abade natural da Irlanda, instruído nos preceitos monásticos que fundou a sua pátria, depois de uma lona, vários mosteiros, ensine pela obediência religiosa, pela cultura literária, até que, já ancião, esperou-se serenamente o seu último dia do altar e descansou no Senhor. Faleceu de morte natural no século VI, no ano 597. São Ricardo Adra, na região da Itália, bispo natural da Inglaterra, célebre pela sua virtude, que acolheu condinalmente as relíquias dos santos Hermas e Ponciano. Faleceu de morte natural no século XII, no ano 126. O beato Robert Sachs, em Londres, Marte, monge, cartucho dessa cidade, que pela felicidade da igreja firmemente conservada contra o rei Henrique VIII, foi detido no cárcere, aonde morreu de fome. Foi martirizado no século XVI, no ano de 1537. O beato José Ribert, na França, presbítero mártir da Companhia de Jesus durante a Revolução Francesa, foi nomeado pelo Papa Pio VI vigário apostólico de morte, enterrando um barco da prisão um dia da Inglaterra. Aí morreu contagiado por uma infecção mortal. Faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1794. A beata Ana Maria Taix, em Roma, mãe de família que, maltratada pela violência do esposo, preservou-se fielmente a cuidar dele e ocupar-se da educação dos seus 7 filhos. Viveu sem omitir nunca a solicitude espiritual material pelos pobres e doentes. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1837. A beata Louise Lovely, Turim, na Itália, presbítero da Diocese de Turim, fundado pelos Institutos das Filhas de Jesus Rei. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1936. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de junho, dia que a Igreja celebra a vida e memória de São José de Anchieta.